Pra mim nada, Bruno. E aí, pessoal? O pessoal tá entrando aí aos poucos. Vamos esperar mais um pouquinho. Já já a gente começa. Léo já tá aí, já ajudando, né? Mas acho que a imagem tá boa aí agora, né, pessoal? Mas a gente vai falando, vamos esperar o pessoal entrar. Vamos lá. O pessoal já deu tempo do pessoal chegar aí, ou se deslocar, ou parar para prestar atenção, para que a gente possa bater um bom papo aí sobre habilidades, né, sobre coisas importantes aí para a advocacia, para uma advocacia verdadeira, efetiva, de sucesso, né? Esperar mais um pouquinho, daqui a pouquinho a gente começa.
pessoal está chegando aí. Pô, até minha mãe tá na live. A mãe não vale, né? Bom, pessoal, e aí? Boa noite mais uma vez para todos. Eu vou pedir aí um feedback de vocês, porque sempre que a gente trabalha com a tecnologia, né, a nosso favor sempre, mas saber de vocês, como é que está aí a transmissão, como está a questão de áudio, e aí é importante sempre a participação. O meu querido doutor Leonardo Cursino também está participando aí, já me deu alguns toques aí a respeito do Zoom, enfim, tudo já vai sendo adequado, mas a ideia é poder trazer conteúdo de qualidade, para que vocês possam participar aí das lives. Essa hoje, né, uma primeira live de uma série de algumas lives que eu vou fazer, para trazer um pouquinho do que a gente está acostumado a transmitir em termos de mentoria para advocacia, para mentoria de carreira, né, para advocacia. Alguns já tiveram a oportunidade aí de participar, mas então eu conto com essa participação de todos, também por questões de áudio e de imagem, mas a gente está muito engajado aí aqui nos estúdios aí da Aprimore Mais, que é a empresa que me acolhe para fazer essas lives, essas produções. E à medida que a gente for fazendo, né, a gente vai poder divulgar também para todos vocês que possam acompanhar. Certamente a gente vai conseguir transmitir boas dicas, um bom respaldo para que vocês possam ter efetividade, né, pessoal? Mas de uma forma bem descontraída, né? Na verdade, a gente tem aí um dia a dia, sai de um dia a dia corrido de trabalho, mas conta sempre com a participação de vocês. E aí eu vou acompanhando aqui, todos vão participando, enfim, o áudio tá legal, microfone, coisinha, né, coisa de primeiro mundo, primeiro nível, alto nível, para que vocês possam acompanhar aí conosco. Bom, eu sou o professor Augusto Moutella, alguns aí, de repente, que não me conheçam, estão tendo a oportunidade de me conhecer agora, mas eu sempre convido aí no meu Instagram, nas minhas redes sociais, os alunos, ex-alunos, enfim, eu tenho uma bagagem aí muito valiosa, eu valorizo bastante os meus alunos, ex-alunos, enfim, todos aqueles que pensam e acreditam no profissionalismo, no desempenho da atividade da advocacia de uma forma eficaz, de uma forma efetiva, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E sempre é importante o contributo de vocês, né, para que vocês possam trazer também para as nossas lives, para os nossos encontros, experiências, dúvidas, medos, situações para que eu possa realmente tentar contribuir da melhor forma. Então é sempre um prazer recebê-los aqui. A gente vinha estruturando esse espaço para fazer com uma grande qualidade aí para vocês, e agora a gente consegue aí retomar esse tipo de atividade. Em breve a gente também vai estar retomando a parte das mentorias de carreira, né? Isso é importante, muitos alunos e ex-alunos, enfim, as pessoas perguntam e pedem, né? A gente fez algumas edições em 2019, fez outras edições lá em 2020, não, no caso, 18 e 19, mas por conta de pandemia a gente acabou tendo que parar, né? Mas agora a gente consegue retomar e fazer de modo aí, ainda que online, mas de modo efetivo, de modo eficaz, sem perder a qualidade que a gente já está habituado e sem perder, obviamente, essa experiência de aproximação, né, de imersão. Então, fiquem atentos aí que a gente vai poder fazer isso novamente e numa data muito próxima, aí, provavelmente no final dessa série de lives que eu vou estar anunciando hoje, a gente vai fazer, né, no próximo mês. Bom, pessoal, sem mais muito papo, muitas delongas, a gente conta que eu vou abordar hoje 3 aspectos importantes iniciais
para uma advocacia efetiva, para uma advocacia verdadeira, uma advocacia de resultado, mas claro que tudo tem o seu começo, então muitos de vocês enfrentam, né, essas dúvidas, esses medos, essas situações de apreensão na profissão, por onde eu vou seguir, como eu vou iniciar. Então deixo aqui a liberdade para que vocês também possam fazer aí perguntas, questionamentos. A gente vai tentar responder da melhor forma aqui durante a live, mas isso também deixar a sua pergunta e depois a gente também transmite, faz aí a resposta para que ninguém fique sem tirar a sua dúvida, beleza? Então a gente tem todo um aparato, queria agradecer de antemão também todo o pessoal da Aprimora Imagem, como eu já falei, né, da parte de produção, enfim, tem muita gente envolvida para que isso possa ser transmitido e com qualidade, como a gente vai começar e vai desenvolver o que eu já comentei aqui em termos de lives e em termos de mentoria, mas ao final eu dou mais detalhes aí para vocês, tranquilo? Bom, pessoal, sem muita formalidade, é difícil hoje a gente realmente ter uma aproximação, a gente está já há bastante tempo tendo que se adaptar a esses meios eletrônicos, às questões do distanciamento, né? Mas vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Para a gente ter um papo aí mais contraído, ok? Então eu fico aí aguardando a fala de vocês também nessa live, para que não fique aqui o monólogo do professor Augusto, né? Bom, deixa eu ver aqui, falar com algumas pessoas, isso faz parte, né? Marcele, Fábio Vercosa, Larissa Barros, Cândida está me devendo uma visita. Cândida, ela se formou, foi minha aluna, foi embora lá para o estado dela, me deu uma rede de presente, né, que acho que é para eu ficar mais calmo, para eu dormir, para eu descansar. Mas essa arretada aí, ela de vez em quando tira umas dúvidas comigo, que ela está advogando lá no estado dela. Mas tá aí. Roseli também foi minha aluna. Enfim, pessoal, agradeço imensamente a participação de todos. A gente vai comentando aqui a esse respeito, beleza? Deixa eu tirar essa gravata aqui, para desespero do meu profissional de áudio. Ele falou, pelo amor de Deus, cuidado com o microfone. Não tem problema, vamos tirar, que é um papo descontraído para falar com o pessoal que eu conheço, né? Então vamos lá, estou vendo que é todo mundo conhecido aqui, é íntimo, então é isso aí, pessoal. Seguinte, descontraído, o papo tem que ser assim, afasta aí, já chegou, ou está em casa, ou ainda está no trabalho, se aconchega aí na sua cadeira e vamos falar um pouquinho de 3 aspectos importantes para uma advocacia de sucesso, para uma advocacia eficaz. Bom, muitas das vezes, quando a gente começa essa reflexão, né, aquele momento de me formei, nossa, acabei aí, me formei na faculdade e não sei muito bem o que eu vou fazer, né? Ou até no final do curso a gente fica naquela dúvida, né, qual é a área que eu vou seguir, para onde eu vou me direcionar, e muitas das vezes a gente é levado por um sentimento de emoção, na verdade por uma postura, uma conduta emocional. Então, o primeiro aspecto que eu queria dizer aqui para vocês é tomar cuidado para como eu faço a opção ou como eu me inclino a optar por qual área que eu vou seguir. No direito, né, na advocacia, que é o nosso foco aqui. E a gente, muitas das vezes, acaba sendo traído, né? Traído, talvez não num sentido mais pejorativo, mais grave, mas a gente acaba sendo traído realmente por nossas emoções, pela questão emotiva, né? O que o coração nos conduz. Ah, eu tinha um sonho, eu sempre gostei do direito penal, ou do direito de família, ou do direito tributário, enfim, vou defender a minha seara, né, o direito administrativo, sempre gostei de trabalhar com a administração pública, enfim, pessoal, a gente realmente acaba sendo levado por aquilo que nos agrada, por aquilo que a gente gosta. Isso não tem como evitar. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, ninguém está colocando aqui que você vai ter que trabalhar com uma determinada área desde o momento do pós-formatura, né, no dia seguinte da sua formatura,
até o momento em que você termina lá a sua vida e deixa de exercer a advocacia. Então, o que eu quero considerar aqui para vocês, né? Que eu quero que vocês tomem nota e reflitam a esse respeito. A gente tem etapas e deve dividir a nossa vida, logicamente, profissional em algumas etapas. Então, eu tenho uma etapa de estruturação, uma etapa de início, uma etapa de fortalecimento do aprendizado, fortalecimento da sua titularidade como profissional e depois a consolidação disso tudo. E aonde eu quero chegar? A gente tem dois aspectos que eu gosto muito de trazer, falo de modo mais aprofundado sobre isso quando das mentorias e afins, que são aderência racional e aderência emocional. O que eu acabei de dizer? É muito comum, né, que a gente tenha aí a aderência emocional nos guiando na decisão de como eu inicio, por onde eu vou, o que eu estruturo, o que eu faço no começo da minha vida profissional. Cuidado, sai dessa. Né? Não estou dizendo que você não tenha que fazer algo que você gosta. Ah, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto, Augusto. Será que é por aí? Não, não é, pessoal. Seguinte, vamos prestar atenção. Aderência emocional é quando eu acabo fazendo as minhas escolhas de início da minha atividade profissional por algo que me motiva emocionalmente, por algo que é do meu coração, por algo que é o meu sonho. Então, muitas das vezes, por isso, eu acabo deixando de lado aquilo que seria extremamente proveitoso, que é a aderência racional. Vou dar um exemplo aqui. Numa mentoria minha, em 2019, uma determinada aluna, uma mentoriada, falou assim, poxa, Augusto, né? A gente estava conversando sobre aderência emocional e racional. Aí ela falou assim, eu falei, olha, o que você gostaria, o que te motiva, o que você almeja enquanto exercício da advocacia? Aí ela falou, olha, eu gostaria muito do direito do trabalho, né, atuar no direito do trabalho. Beleza. O melhor dos mundos, pessoal, que a gente vai perceber aqui no final desse primeiro ponto, é quando a gente consegue associar a aderência racional à aderência emocional. Vamos ver? Qual foi o exemplo com ela e, de repente, pode responder alguma dúvida de vocês ou alguma angústia de vocês nesse momento de início na advocacia ou até mesmo de consolidação, de recolocação. Isso é importante também, né? Muita gente pode estar buscando uma recolocação, uma reciclagem, porque de repente ficou sem exercer algum tempo. Isso também é muito comum, né? Já tive pessoas em mentoria com essa situação, com esse pensamento, com essa necessidade. Então é o seguinte, ela queria advogar, advocacia trabalhista. E aí eu perguntei um pouquinho, a gente pergunta um pouco, né? Quais foram as suas experiências, e você deve se perguntar, quais foram as suas experiências pregressas, né? Anteriores à formação em direito, ao pretenso exercício da advocacia. E aí ela me respondeu, poxa, Augusto, eu trabalhei muito tempo, quase 15 anos, não sei se está aí na live, de repente entra e fala, né? Mas ela trabalhei quase 15 anos em lojas de shopping, né? Lojas de vestuário, loja de roupa, em shopping center. Perfeito. E aí eu pude percorrer estoque, vendedor, gerente. Ela percorreu uma série de funções nesse nicho de trabalho, trabalhando em loja de shopping. Beleza, beleza. E claro, o que ela procurou fazer? Olha, eu vou fazer o direito, vou cursar o direito, porque eu quero, né, fazer outra atividade, eu quero ser advogada, eu não quero mais essa realidade de trabalho profissional para mim, e realmente a gente tem que buscar, né, seguir o que nos faz bem. Beleza. Só que percebam, a aderência emocional dela queria, almejava, sonhava, né, era um desejo do coração estar lá na advocacia trabalhista. Beleza. E o que eu falo quando eu considero a aderência racional, pessoal? Ela não pode jogar fora toda a bagagem, toda a expertise, toda a musculatura que ela adquiriu, conteúdo, informação, nesse trabalho. E aí, como é que a gente pode associar? E deu muito certo. Depois ela, né, contando das experiências e do que pôde
construir daquilo, aonde ela chegou? Ela percebeu a aderência racional e a aderência emocional sinergindo. Olha, eu posso advogar, eu posso fomentar a minha advocacia num começo, até para que eu possa custear, né, investir em conhecimento, investir em aprendizado e depois me dedicar a uma advocacia trabalhista de algo que eu possa me interessar mais. Mas ela começou e ela se encontrou numa realidade tão proveitosa, até financeiramente, que ela meio que uniu a nossa seleta frase do útil ao agradável. Ela começou a advogar para defender pessoas que tinham situações trabalhistas trabalhando em loja de shopping. Olha o nicho. Por que ela não pode jogar essa expertise fora? Ela conhece toda a realidade de carga horária, de situações de relação de trabalho, ela percorreu várias funções dentro desse segmento, né, de vendedora, estoquista, gerente de loja. Então olha que interessante, aderência racional. Muitas das vezes não é aquilo que o coração desejava exercer, mas a gente acaba ficando cego e deixa para trás uma série de conhecimentos que poderiam agregar no momento do exercício da advocacia. Um outro exemplo, olha o Ed aí, o Ed entrou agora, Ed é cadeira cativa das minhas mentorias, tá voando o menino, tô vendo o Instagram dele, tá sempre voando aí, bem, tá cada vez mais desenvolto, cada vez mais estruturado na advocacia. Bem-vindo aí, Ed. Bom, pessoal, aonde eu quero chegar? Outro exemplo foi o seguinte, uma pessoa que precisava se recolocar no mercado. Olha que legal e é bom que a gente dá esses dois universos. A advogada que eu comentei, ela trabalhou muitos anos em loja de shopping e depois, a partir desse primeiro ponto que a gente está discutindo aqui, de aderência racional e aderência emocional, ela queria ser advogada trabalhista, mas não se deu conta que dentro da advocacia trabalhista ela poderia agregar muito essa experiência que ela teve num primeiro trabalho, numa outra realidade de trabalho, para entrar mais, assim, na verdade, melhor estruturada para o exercício de uma advocacia trabalhista nesse segmento. E deu super certo. Mas um outro exemplo que vale a pena a gente trazer aqui também é o seguinte, uma advogada que precisava se recolocar no mercado, ela parou de advogar porque ela realmente começou a ter uma rentabilidade maior, um retorno financeiro maior, e a gente sabe, né, todo mundo tem os seus famosos boletos aí para pagar, né, eles nos perseguem, né? Eu costumo dizer que boleto é igual Minion, sabe aquele filme Minion? Então acorda de manhã, os boletos estão tudo correndo pela casa, né? E aí o que vence amanhã, o que vence depois de amanhã, enfim, então parece aquele filme Minion que se multiplica, né? Então só quem tem seus boletos sabe aí aonde o calo aperta. Mas ela teve, portanto, né, pessoal, essa necessidade de recolocação, porque o mercado imobiliário deu uma queda em 2019 e ela falou, poxa, Augusto, eu vim procurar a mentoria porque, na verdade, eu preciso de uma recolocação no mercado e de repente você tem alguma coisa interessante aí, né? De repente você tem alguma coisa para me ajudar. E foi exatamente isso. Falei, olha a experiência que você tem do mercado imobiliário, né? De corretagem, de trabalho. Ela trabalhava em imobiliária e locação, venda. Por que você não, então, tenta retomar a sua advocacia dentro desse nicho? E ela foi para a mentoria, olha a aderência emocional. Eu quero deixar o mercado imobiliário, porque hoje ele não está mais tão rentável como já foi um dia, e eu quero trabalhar com direito ambiental. Essa era a aderência emocional dela, né? Desde que eu me formei, eu queria trabalhar com direito ambiental, mas eu não estou dizendo que ela nunca vai trabalhar. É isso que precisa ficar claro, pessoal. Eu não estou dizendo para você abandonar aquilo que te motiva, a sua paixão que te moveu para fazer direito, para exercer advocacia. Mas é importante que a gente entenda os momentos. Eu tenho que entender o momento. No momento de recolocação, no momento de início da advocacia, eu preciso me estruturar, eu preciso rentabilizar, eu preciso ter uma via que eu tenha mais segurança e mais confiabilidade para transmitir.
E às vezes uma área que eu só gosto, mas que eu nunca tive experiência efetiva nela, vai ficar difícil, porque eu ainda não aprofundei os meus conhecimentos, eu ainda não ganhei uma musculatura, uma confiabilidade a ser transmitida para as pessoas que eu vou ter contato para exercer aquela área. E aí ela percebeu, né, através do que a gente tratou na mentoria, na época, em 2019 também, justamente essa oportunidade de prestar uma consultoria, vender um trabalho consultivo e até mesmo um trabalho contencioso em termos de advocacia no ramo imobiliário. Percebam, ela quer alçar outros voos, ela quer uma advocacia em outra área, mas naquele momento ela não pode simplesmente ignorar, jogar fora essa expertise que ela acumulou em sede imobiliária, que vai agregar para que ela possa se estruturar, para que aí então ela possa investir, ganhar conhecimento e ir desenvolver, depois desse primeiro momento de início ou de recolocação no mercado, o que realmente a motiva, o que realmente é a paixão daquela pessoa para o exercício da advocacia. Beleza, pessoal? Então aí a gente consegue ver realmente essa diferença da aderência emocional, aderência racional. A racional é o que vai te estruturar e é o que pode te dar aí uma propulsão, né? Estou dando até um spoiler aí do nosso próximo projeto da mentoria de carreira, mas é o que realmente vai te dar uma propulsão, né? Eu, quando costumo brincar com meu filho lá, do Hot Wheels, tem um brinquedinho chamado propulsor. Já viu o que ele faz com o carrinho? O carrinho vem ali devagar, meio que sem vontade, daqui a pouco, quando ele passa por aquele propulsor, ele voa longe. E é isso que a gente precisa buscar, pessoal. A gente precisa buscar esses mecanismos que conseguem catapultar, né? Que conseguem dar essa propulsão para que a gente possa ir mais longe e mais alto na vida profissional. Bom, o Ed está mandando aqui. Isso, o Ed está participando aqui, eu brinquei com ele, né, que é cadeira cativa nas mentorias, mas ele comentou isso, estou lembrando, Ed, vale a pena a gente comentar aqui, ó, que legal. Ele adora direito aeronáutico, né, mas quando eu falei, não brincando, falei muito sério que ele está voando aí no direito do trabalho, muito legal o Instagram dele, por sinal, eu acompanho aí também, e bem descontraído, mas com muita seriedade no trabalho que ele vem exercendo, como advogado nessa área, e ele tinha uma grande experiência de estágio na área trabalhista, no Ministério Público do Trabalho. E hoje, né, eu já não posso falar que ele é tão novato assim, porque não é, já está aí desenvolvendo cada vez mais essa musculatura profissional e soube aproveitar a aderência racional dessa expertise trabalhista, está na advocacia trabalhista, mas certamente num futuro próximo ele já vai poder estar melhor estruturado para se dedicar aos poucos e se dedicando e ganhando aprendizado, né, se especializando nessa parte de direito aeronáutico, né, Ed? Então, faço votos aí, conte comigo, certamente isso vai acontecer, né? E fiquem atentos aí, porque a gente em breve vai falar da nossa próxima mentoria aí. Eu estou muito feliz com as estruturas, enfim, aos poucos vocês vão conhecendo. Não vou ficar dando muita pista não, mas já tá vendo, né, gente? Isso aqui é uma live diferenciada, né? Olha só, é áudio, iluminação. Eu fiquei até bonito, estava falando com o meu produtor aqui, né, com o responsável, o dono da Aprimore Mais. Olha aí, essa câmera é sensacional, essa câmera é mágica, né? Porque ficar com essa pele, com essa feição aqui, não adianta. O terno pode ser bom, mas se a cara não ajudar, né, meu amigo? Só essa câmera mesmo para fazer a diferença. Mas olha só, pessoal, tranquilo até aí? Ou seja, primeiro aspecto importante, a gente vai falar para uma advocacia de sucesso, essa é a nossa pauta. A gente vai ter aí uma série de 4 lives ainda. Depois eu vou passar detalhes aí no nosso final, daqui a pouquinho, né, mais para o final. Mas o primeiro aspecto é esse. Como é que de repente eu tenho um facilitador para firmar, para escolher, para ter uma segurança maior, para definir como eu começo? Né? Essa é uma grande dúvida. Vários alunos aí, eu como professor universitário há 15 anos, né, com muito orgulho, com muita satisfação,
muitos alunos perguntam, né? Poxa, professor, a minha disciplina, que é Direito Administrativo, mais para o final do curso, né? Agora com algumas mudanças, mas em regra para o final do curso, muitos alunos, pô, Augusto, e aí? E aí, meu amigo, o que que eu faço? Né? Aquela situação, hoje eu comentei com uma reunião de outros projetos nesse sentido, de educação, né? Existe vida, pessoal, após a aprovação na OAB. Parece engraçada essa fala, né? Como também existe vida após a aprovação em concurso. E às vezes isso fica meio velado, meio esquecido. Então a gente certamente vai estar trazendo muita oportunidade boa de boas falas e mentorias e aprimoramentos profissionais. Por quê? Porque muita gente, né, passa um perrengue danado para passar na prova da OAB, para ser aprovado, e depois que eu pego essa carteira, Augusto, e aí? O que que eu faço? Como é que eu dou efetividade para essa carteirinha? O que que eu desenvolvo? Então a ideia, pessoal, não só essas lives, mas para os conteúdos que eu procuro trazer, é esse, né? É essa a ideia de trazer efetividade, de trazer uma realização concreta, verdadeira da advocacia por quem efetivamente exerce, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês também, tomem muito cuidado. Acho que charlatanismo é uma palavra muito forte, mas a bem da verdade, tomem cuidado, porque quem vem trazer algum tipo de conteúdo nesse sentido, certamente eu vou estar trazendo pessoas aqui que eu já trouxe em outras situações, porque transmitem verdade. São pessoas que têm uma boa didática, são professores, mas, sobretudo, são profissionais que atuam efetivamente. Se eu não puder trazer essa atuação efetiva, verdadeira, né? Quem me conhece um pouquinho, já foi meu aluno, tem um escritório, está sempre à disposição, sempre aberto para conhecimento, as demandas, as teses, enfim, a gente sempre troca uma boa ideia a respeito disso, então procurem verdade, né? Sabe que quem trabalha comigo sabe que eu bato muito nessa tecla, né? Se não for possível trazer uma situação, trazer uma fala, uma live, uma mentoria, um aperfeiçoamento, enfim, trazer alguma coisa para formandos, para formados, seja quem for, para pessoas que querem se recolocar no mercado, a gente não faz. Porque se não for para trazer algo que efetivamente vai trazer contributo e você vai poder descrever pormenorizadamente, de modo detalhado, o que a pessoa pode fazer, como ela vai desenvolver, não dá, né? Não dá para chamar, ficar massageando o ego das pessoas, ao final a pessoa perdeu tempo, às vezes perdeu tempo e dinheiro e não tem efetividade nenhuma. E agora, como é que eu exerço? Como é que eu consigo angariar cliente efetivamente? Como é que eu produzo uma petição melhor? Como é que efetivamente eu faço um contrato de honorários, uma procuração, uma sustentação oral? Então busque efetividade, pessoal. A nossa intenção aqui é essa, e a minha particularmente também, né? Bom, vamos lá, vamos continuar aí, tá subindo, pessoal. A live está começando, né? Certamente eu estou esperando cada vez mais que mais pessoas possam também participar e contribuir com a gente. Se tem alguma dúvida, fala aí. Eu estou aos poucos, pessoal, vendo aqui as mensagens de vocês, também para ver se tem alguma pergunta, tá? Mas vamos lá. Primeiro aspecto, aderência racional, aderência emocional. Tranquilo? Acho que isso já deu para dar Já deu para dar, foi ótimo, né? Acontece ao vivo, é assim mesmo. Já deu um direcionamento para vocês. Segundo, da minha colinha aqui. Segundo, eu queria dizer a vocês, é a tríade do direito ou a tríade da advocacia. E aí, vocês conhecem? Já ouviram falar? A tríade do direito ou a tríade da advocacia? É um tripé, estou querendo dizer um tripé de sustentação para o profissional. E aqui um parêntese também, pessoal. Vamos sair dessa seara, né, dessa realidade de bom profissional e mau profissional. A bem da verdade, finge que está só a gente aqui, de boa. Não existe mau profissional. Ou você é profissional, ou você não é nada. Me desculpe a franqueza aí, mas é isso. E a vaga, pessoal, as vagas de medíocre estão todas preenchidas. É impressionante isso. Vaga de medíocre, meu Deus do céu, o mercado está saturado. Mas vaga de profissional, vaga de quem realmente tem efetividade no trabalho, dá resultado, está escasso. É difícil de arrumar, né?
Meu querido advogado aí, Leonardo Cursino, sabe disso, né? Ele me abandonou, foi para Brasília, quase que me deixou aí à míngua, estou brincando com ele. Mas, ó, o Léo é um cara também da gente estar aqui, a não ser que ele me processe também pela LGPD, pelos direitos de imagem, mas ele não vai processar, que ele não é maluco, né? Ele sabe que eu sou um professor querido e amado. Mas o Leonardo foi para Brasília, está em Brasília, consolidado com seu escritório, foi meu aluno no Menezes Cortes, né? Nastácio foi meu estagiário, foi advogado lá no escritório. E é outro também que eu não vou nem falar que está voando, esse aí já decolou igual a SpaceX, né? Do bilionário lá americano. Então estou brincando com ele, mas é isso, pessoal. A gente acredita e quem procura fazer, desenvolver um bom trabalho, vai ter sempre lugar, em um lugar de destaque. E é isso que a gente quer construir aqui com vocês, né? Bom, pessoal, tríade do direito, tríade da advocacia, tripé de sustentação da advocacia. Falar o direito, pensar o direito e escrever o direito, independente da ordem que você coloque. Então, pensar o direito. Eu não consigo desenvolver um pensamento em nada se eu não tenho conteúdo, correto? Então, se eu não procuro me alimentar, se eu não procuro absorver bons conteúdos, como é que eu vou conseguir desenvolver um raciocínio? Por melhor cognição que você tenha, por mais inteligente que você seja, se você não alimenta a sua mente a respeito de bons conteúdos, e o último item que eu vou falar aqui vai corroborar com isso, eu não tenho como desenvolver um pensamento legal, adequado, interessante para quem vai ler o que eu vou escrever, para quem vai ouvir o que eu vou falar. Então, a tríade do direito, o tripé de sustentação de um bom profissional, eu falo tríade do direito porque acho que isso é inerente a todos os sujeitos, né, do direito, seja qual for a carreira. Mas como o nosso cerne, o nosso foco aqui, né, a nossa querida e amada advocacia, é a tríade da advocacia. Então, falar o direito, pensar o direito e escrever o direito. É muito comum que algumas pessoas, né, sejam menos desenvoltas e mais inibidas, né, de falar. Já deu para perceber que eu sou super inibido, né, para não dizer o contrário, que eu adorei aqui câmera, luz. Nossa, eu acho que eu vou botar até uma cama aqui dentro desse estúdio e já vou ficar aqui direto, né, porque realmente eu produzi um monte de coisa para vocês. Mas é o seguinte, pessoal, estou me sentindo o Silvio Santos, né? Vou até pedir para fazer um microfone aqui para a gente fazer as nossas apresentações. Mas brincadeiras à parte, pessoal, pensar o direito, construção do raciocínio jurídico, a interpretação, a hermenêutica, né? Enfim, você constrói o pensamento como? Se eu estiver bem alimentado. Se eu não estiver bem alimentado, bons conteúdos, leitura, você não precisa virar, eu brinco com meus alunos, né? Quem foi meu aluno aí sabe, vai lembrar, você não precisa virar um vegetalzinho, né? Não vai virar uma plantinha, dá tempo de fazer tudo. Mas sai um pouquinho daqueles conteúdos que não vão levar você a lugar nenhum. Netflix exagerado, enfim, várias coisas que hoje realmente tiram a gente do foco. Eu não tô me excluindo, não, eu me incluo também. Mas a gente tem que ter um pouquinho de maturidade, de percepção e de ver, pô, peraí, será que eu não preciso otimizar? Será que eu não preciso melhorar, trabalhar um dos pontos, ou mais de um, ou todos os pontos que o Augusto falou lá na tríade do direito? Eu não sou tão desenvolto, então eu vou ver como eu posso melhorar, seja por conteúdos de internet ou por investimento realmente, porque isso é investimento, pessoal. Aqui um parêntese, embora a gente vá falar disso melhor em outra live, e aí já fica na expectativa, existe uma diferença muito grande de valor, né, de gasto e investimento. Valor e preço. Mas principalmente gasto e investimento. Às vezes você acha que é só um gasto, quando na verdade aquilo é um grande investimento, porque vai te trazer um retorno muito além da simples valoração, da simples precificação que se teve. Então, muita atenção quanto a isso. Seja de forma gratuita, por isso o último item que a gente vai comentar hoje, eu vou falar a importância disso, porque não é qualquer conteúdo, isso precisa ficar muito claro.
Augusto, eu vou me abastecendo aí, eu leio tudo que aparece na internet eu leio, é conteúdo gratuito, toma cuidado, porque também se eu me alimento mal, conteúdos desatualizados, quantas vezes vocês aí, meus alunos ou alunos na época de aluno, a gente sempre é aluno, né? Você analisa e se vale de um conteúdo desatualizado. E aí na hora de desenvolver um pensamento, seu pensamento está ultrapassado. Olha aí o problema. Então não é só ter acesso. Eu vou falar disso melhor daqui a pouquinho. Mas por hora, atenção a essa tríade. Tríade do direito, tríade do advogado. Pensar o direito, falar o direito e escrever o direito. É importante cada vez mais trabalhar, otimizar, fortalecer todas essas três áreas, todos esses três pilares de sustentação da boa advocacia, do profissional. Perceba que eu não falo bom profissional, porque para mim só existe profissional. O que não é bom profissional, que não é profissional adequado, ele simplesmente está num limbo, não conseguiu se enquadrar. E não é nenhum bicho de sete cabeças, pessoal. A gente consegue e é isso que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Se você, de repente, é mais inibido, como eu falei, não é muito desenvolto em termos de falar, da oralidade, vamos desenvolver isso. Como é que eu posso melhorar? Tem exercício? Tem algum tipo de treinamento? Tem algum tipo de leitura, embora seja uma situação de oralidade? Sim. Então, a leitura, a alimentação que eu falei em termos de vocabulário, em termos de conteúdo, isso vai contribuir para a tríade. A leitura é uma das peças fundamentais aí para todos os pilares que eu estou colocando aqui. Tá? Senão eu não tenho conteúdo, eu fico desnutrido intelectualmente. Eu acho que a expressão muito acertada é essa. Então, muita atenção nessa tríade, pessoal. Ah, mas olha só, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui, eu vou abrir um escritório e eu só faço peça. Já ouvi isso algumas vezes. Não, eu faço peça. Eu sou o cara de fazer peça, mas não me bota em audiência, não me coloque em sustentação oral. Pessoal, aprendam uma coisa, versatilidade profissional. Eu estava comentando isso aqui, estava participando de uma questão jornalística, né? Então estava escrevendo aí para uma pesquisa e realmente hoje a gente vive uma realidade de versatilidade profissional. O que isso quer dizer? O mercado para o qual a gente está sendo preparado no ensino superior ou desde a época da escola, a educação de uma forma geral, era a crítica que a gente estava falando, né? Ela é uma educação voltada para uma preparação para um mercado estático. O que é estático? É a fotografia. Está ali paradinho, não se move. E o mercado, na realidade que a gente tem, no nosso caso da advocacia ou em tantas outras áreas, é um mercado dinâmico. É um mercado que muda, mutável assim, numa velocidade astronômica, numa velocidade aí da luz praticamente. Então, se eu não puder ou se eu não desenvolver nessas pessoas que estão procurando esse tipo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, aprendizado, a versatilidade profissional, quanto habilidade maior, o que é isso? É me adaptar às diferenças que vão surgindo no dia a dia. Agora, você se forma e o grande problema é esse, né? Você estuda e você está se preparando no seu curso lá, segundo grau, ensino médio, superior, você estuda, sei lá, 10, 12 anos, às vezes 15 anos, para um mercado que existia na época que você começou a estudar. E aquele que você se depara, né, o qual você se depara quando termina, nem de perto é aquele para o qual você vinha se preparando. Então cria essa situação, né, abissal aí, uma situação de grande problema. Então, se a gente não procura desenvolver habilidades que nos deem essa versatilidade profissional, aí, meu amigo, já viu, gera essa situação que muitas das vezes, uma vez eu até fui numa entrevista, o grande amigo Chico Alves, que está presente nas mentorias e tal, um jornalista aí de mão cheia, ele falou, poxa, Augusto, você não acha que está saturado? Eu volto a falar, está saturado realmente, mas está saturado quantitativamente, não qualitativamente. Pessoal, digo e repito,
tem um escritório de abrangência, e vez por outra para a gente contratar tem sido sacrifício, né? Não falando mal, fazendo crítica, não, mas por isso, porque as pessoas talvez muito preocupadas em colocação, mas não com a estruturação enquanto profissional para essa colocação. Falei outro dia aí no Instagram e repito para vocês. A gente está sempre querendo aquela oportunidade, né? Nossa, não tem oportunidade, a oportunidade não aparece. Mas você já se perguntou se você está efetivamente preparado? Se essa oportunidade aparecer aí na tua porta agora? Ó, escuta aí, ó. Vão bater na tua porta aí agora. Está preparado? Ou vai te dar um receio, um medo? Fala, cara, se aparecesse agora mesmo, eu acho que eu não ia estar 100% preparado, não. Então, atenção, pessoal. Leva sempre em conta o princípio da proporcionalidade. Né? Princípio da proporcionalidade lá do meu querido direito administrativo. Eu não posso querer 100% de resultado se eu me dedico 20%, 30%. É uma matemática que não fecha. Então, fica atento. Bom, tríade do direito, tríade da advocacia, muita atenção quanto a isso. Desenvolver esses 3 pilares. Falar o direito, pensar o direito e escrever o direito. Como eu faço isso? Exercitando, escrevendo. Uma vez por semana, você separa lá um tema que te agrade e vai discorrer, faz uma pesquisa, jurisprudência, doutrina, escreve sobre aquele assunto, para que você não perca esse bom hábito. Ah, mas hoje eu faço tudo no computador. Pô, as pessoas estão desaprendendo a escrever, a ortografia. Não dá para você perder isso, tá bom, pessoal? Porque, vez por outra, você vai precisar, obviamente. Então, muita atenção quanto a isso. Deixa eu ver aqui o pessoal. Poxa, meu amigo, meu irmão, Jonathan Castelo Branco aí. Esse é parceiraço, tá aí também na live, não posso deixar de falar dele, senão ele briga comigo, né? A gente está nessa árdua missão, né, meu irmão? Jonathan, meu professorzaço aí de direito tributário, e a gente na árdua missão tentando fazer a diferença na vida das pessoas pela educação. Estão tentando, né? Estão tentando de toda maneira bater na gente, né, Jonathan? Mas a gente segue firme e forte aí. Obrigado pela sua presença, meu irmão. Pessoal, seguinte. Aderência racional e emocional para os primeiros passos que eu vou dar na advocacia. Tríade da advocacia. E agora a gente chega a um ponto, um terceiro ponto aí do que eu preparei para a live de hoje, justamente corroborando para esse fortalecimento da tríade do direito, da tríade da advocacia, que é o liberalismo informativo, ou liberalismo da informação. Eu não sei se vocês têm conhecimento, né, do que seria ou do que se trata. Não sei, deixa eu perguntar aí. Alguém se arrisca? Alguém se arrisca a dizer aí o que seria o liberalismo informativo? Quero ver se vocês vão ter coragem de se arriscar aí agora. Liberalismo informativo. E aí, pessoal? O que quer dizer? Fala aí pra mim. Fala aí. Que hoje eu tô, olha lá, tô ternão, bonito, ó. Beleza. Como é que eu até penteei o cabelo que eu quase não tenho, né? Pra vocês. E aí? Liberalismo informativo. Escrevam aí, quero ver. Fala aí pra mim. Vamos ver se vocês estão ligados, estão sabendo. O pessoal tá quieto aí, tá vendo? Bota na live e vai assistir o Netflix. Faz isso não, hein? Pessoal, liberalismo informativo é o seguinte. Eu não sou tão velhinho assim, mas quando a gente começa a falar, começa uma frase falando assim, na minha época, é complicado, né? Mas vamos lá, tô falando o seguinte. Na situação, em época de formação, em época de graduação, a gente tinha uma realidade que era de anuário da jurisprudência. Olha que beleza. Olha que facilidade, né, que facility, vamos usar um termo atual, né? Olha que facilidade que a gente tem hoje em termos de acesso à jurisprudência, a precedentes, temos uma grande facilidade. Mas nessa época, a gente tinha um anuário de jurisprudência. O que era o anuário de jurisprudência? Uma vez por ano,
sair ali tipo um livro, né? Na verdade um livro publicado sobre as principais jurisprudências, as principais notícias aí de julgamento e referências nesse sentido do Supremo Tribunal Federal, do STJ também, enfim, dos tribunais superiores. E hoje, pergunto a vocês, é difícil ter acesso à informação? É difícil ter acesso a conteúdo, seja de jurisprudência, de doutrina, até pelo valor, né? A gente está conseguindo ter acesso aí a grandes sites que comercializam e-book, livro eletrônico, livro impresso que chega na sua casa. Então é muita facilidade, né? É muita facilidade para que eu tenha acesso à informação, mas eu tenho que tomar cuidado com essa informação para ver se realmente ela está contento, se ela me atende. Por isso que eu falei que ia complementar, que ia corroborar aquela tríade do direito, tríade da advocacia que eu acabei de falar. Por quê, pessoal? Acesso à informação. O liberalismo informativo, que eu trago e trato de modo mais aprofundado até nas mentorias, ele quer dizer para a gente o seguinte: acesso, muita gente está tendo hoje, e está tendo de modo facilitado. Mas a grande questão é, você está sabendo ter acesso? Você está buscando e tendo um conteúdo de qualidade? Essa é a primeira questão que você vai ter que ver quando a gente fala de liberalismo informativo. Você está colhendo, a sua fonte é adequada? Primeiro passo. Segundo, esse acesso que você tem, quanto tempo você está levando para ter essa informação? Quanto tempo você leva para fazer essa pesquisa? Para verificar, para satisfazer essa tua dúvida, esse teu questionamento, essa tua preparação, esse teu estudo. E terceiro e último, nenhum mais importante que o outro, mas terceiro e último, qual é a qualidade, o resultado, qual é a produção que você está tendo com essa informação? Então, muita atenção, pessoal, no liberalismo informativo, porque a gente tem muito conteúdo, um acesso muito facilitado, mas procure ter acesso a boas fontes. Pesquise aí ou com professores, ou no seu dia a dia, né? Não vai nessa de, fulano me disse, ou tentar adivinhar, fulano falou. Não, procure uma orientação, né? Claro que tem sítios aí dos próprios governos, né? Estado, União, municípios, são mais confiáveis e atualizados para efeito de legislação. Os tribunais superiores e tribunais aí das áreas, né, TST e próprios tribunais de contas, enunciados da AGU. Então a gente consegue procurar informações confiáveis. Tem sítios, enfim, vários, Migalhas, Conjur, Dizer o Direito. Então tem sites que realmente a gente já sabe que tem uma robustez de conteúdo. Mas o liberalismo informativo, então, ele vem para trazer essa reflexão para a gente. Eu tenho acesso a conteúdo. Que conteúdo é esse que eu estou acessando? Ou seja, é confiável, é de qualidade. E, ao mesmo tempo, quanto tempo eu levo para fazer essa análise, para fazer essa colheita? E o que eu estou fazendo com essa informação que eu colhi? É de qualidade? Porque não basta que a informação seja, eu vou precisar transformar, é quase um processo industrial, né? Eu construo um parecer, eu construo uma petição, eu construo um e-mail para um cliente respondendo uma situação que ele me trouxe. E aí, tem qualidade? Porque não basta originariamente a informação ter. Por isso eu falei que ia corroborar com a tríade do direito. Você colhe boa informação, né? Imaginem vocês, eu tenho uma melhor uva, produzo a melhor uva, mas se todo o meu equipamento também não for voltado e a minha expertise não é voltada para a produção de um vinho de qualidade, eu posso ter a uva sensacional premiada, que nada vai acontecer. Então tudo faz parte de um processo, pessoal. Então, produção adequada, textual, de pensamento, de oralidade, de uma sustentação, advém de um bom conteúdo. Eu preciso me alimentar bem de conteúdo, de aprendizado, de aperfeiçoamento, de treinamento, com boas pessoas que têm como me passar a verdade, mas eu também preciso ganhar credibilidade, estruturação, estatura para produzir coisa de
qualidade, para produzir uma vida profissional de qualidade. Então, muita atenção quanto a isso. Não basta que a informação esteja ali à mão, não basta que eu a tenha de modo de boa qualidade, de modo adequado, porque se eu também não souber produzir algo de qualidade, de nada adianta. Então perceba que o liberalismo informativo tem essa ordem. Eu preciso ter uma fonte adequada, preciso fazer uma colheita adequada e eu preciso produzir algo de modo adequado, senão eu quebro essa cadeia, senão eu acabo interferindo, eu acabo inutilizando aquela informação de qualidade que eu tive, né? Vamos ver o pessoal aí, o pessoal já entrou mais, agradecer a todos, né? Bom, pessoal, a gente está quase encerrando aí a nossa live, né? A gente sempre espera que tenha contribuído aí muito com cada um de vocês que participou, enfim, a gente vai ter uma série de lives aí daqui para frente, às quintas-feiras, está começando hoje, né? A gente vai também tornar isso mais, vai publicizar isso, vai dar mais ênfase a essa questão de publicidade, mas eu estou muito feliz, muito satisfeito, a gente está começando aí uma jornada de boas práticas, de mentoria, de lives, de produtos, né? Não só eu, professor Augusto Moutella, mas a Aprimore Mais, né? Tem até a nossa massa, Aprimore Mais, Aprimore Sempre, e com muita coisa legal para vocês, com vários outros profissionais. Então, certamente, esse é um começo de muitas boas realizações. E não deixe de acessar aí, tá, pessoal? augustomoutella.com, augustomoutella.com, vai estar aparecendo aí, né? Sempre quis fazer isso, vai estar aparecendo aí no nosso pessoal aí de produção, mas augustomoutella.com, para que você possa fazer lá o seu cadastro e ter acesso já antecipado às condições mais adequadas e condições melhores aí de lançamento das nossas próximas mentorias, tá? Mas a gente ainda vai falando a esse respeito, a gente tem muita coisa legal para conversar e para bater papo nas próximas lives, então não esquece, fica atento aí. Duas coisas, hein? Presta atenção. augustomoutella.com, primeira coisa, faz o seu cadastro para muita coisa legal que está por vir. Segundo, todas as quintas agora, dias 9, no caso hoje a primeira, dias 16, dia 22, é isso? Vamos pegar aqui, dia 16, dia 23 e dia 30. Repetindo, dia 16, dia 23, dia 30 de setembro, temos aí as próximas quintas-feiras, nossa live, 20 horas, né? Divulga aí para os colegas, para uma advocacia de sucesso, sempre com temas, né, novos, e aí podem ser propostos também por vocês. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, envia que a gente vai responder aí com prazer, tá bom, pessoal? Então não deixe de enviar, não deixe de participar. Acessa lá augustomoutella.com, desculpa, para a questão do cadastro, para a mentoria, que a gente ainda vai lançar mais à frente, mas não deixe de participar das nossas lives aqui. Então, às quintas-feiras, hoje, dia 16, 23 e dia 30 de setembro, às 20 horas, muito conteúdo para a gente, para uma advocacia de sucesso, e aos poucos a gente vai, né, mostrando para vocês outros desdobramentos. Mas a gente ainda tem muita coisa legal para a gente falar aqui. Claro que a gente tem que separar um pouquinho, mas oralidade, peticionamento eficaz, até o dress code aí, ó, tá vendo como é que eu tô bonitão? Ó, que beleza. Dress code, captação de cliente, fidelização, contrato de honorários, procuração, atendimento aí do cliente, gestão da sua carreira, gestão do escritório, né, questão contábil, questão administrativa, marketing digital, horizontes profissionais, ou seja, quais as áreas a gente consegue ter aí uma perspectiva boa, de repente você está indeciso aí, nem a aderência racional e emocional pode te direcionar já. Enfim, pessoal, muita coisa legal para que a gente possa seguir bem a nossa profissão, advocacia, uma advocacia de sucesso para mim e para cada um de vocês, beleza? Aprimore mais, aprimore sempre, e eu aguardo vocês aqui nas próximas
quintas-feiras, já passei as datas, mas fica atento aí no Instagram, tem muita coisa, vão ter publicações aí em termos de conteúdo da advocacia, conteúdo do direito, desenvolvimento pessoal, né? Porque se a gente não está com a nossa vida pessoal legal, a vida profissional também pode ficar, né, meio bamba. Então a gente está aqui para trazer esse tipo de contribuição. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Deixa eu ver aqui. Atendimento e fidelização, o Ed colocou aqui também. Enfim, pessoal, imenso prazer, todos que participaram. É só o começo de grandes feitos aí, podem ter certeza. Beleza? Grande abraço a todos vocês.